Agora que você já conhece o território das startups, vamos falar de outro ponto muito importante, que é a taxa de crescimento. E se você não assistiu ainda, recomendo que volte no vídeo anterior para aprender características importantes das startups. Qual é a taxa de crescimento necessária para ser considerada uma startup? Não existe uma resposta precisa para essa pergunta, mas podemos olhar para as startups de sucesso para ter uma noção do que funciona e do que não funciona. O crescimento de uma startup de sucesso geralmente tem 3 fases. Fase 1, um período inicial de crescimento zero ou muito lento, onde a startup tenta entender se está gerando um real valor para os seus clientes. Fase 2, logo que a startup consegue encontrar um real valor que é aceito pelo seu mercado, chamamos isso de Product Market Fit, e ela consegue entregar esse valor, ocorre um período de rápido crescimento. Fase 3, a startup finalmente se torna uma grande empresa. O crescimento diminui por questões de limitações internas e por atingir também os limites do mercado que está servindo. Juntas, essas 3 fases produzem a famosa S-Curve, ou curva S. A segunda fase é onde o crescimento irá determinar que tipo de empresa vai se tornar a startup. Quanto mais longa e vertical essa fase, maior será a empresa final. O ângulo formado por essa linha é a taxa de crescimento. Esse é um dado que todo founder de uma startup deve saber. Dessa forma, ele consegue entender se está ou não no caminho certo. Paul Graham, um dos fundadores da maior aceleradora de startups do mundo, o Y Combinator, também é o autor do artigo que deu origem a esse conteúdo. Ele conta que quando pergunta para alguns founders qual é a taxa de crescimento deles, frequentemente escuta: "Nós conseguimos em média 100 novos clientes por mês." Mas isso não é taxa de crescimento. O que importa não é o número absoluto de novos clientes, e sim a taxa de novos clientes em relação aos que você já tem. Se você está conseguindo apenas um número constante de novos clientes todos os meses, você está em apuros, pois a sua taxa de crescimento está caindo. Em programas como o Y Combinator e o Resumo Cast for Startups, as taxas de crescimento são medidas semanalmente, pois não temos muitos dias disponíveis até o final do programa. Grande Demo Day. E também porque as startups precisam de um loop de feedback rápido para saberem se estão ou não fazendo a coisa certa. Uma taxa boa de crescimento é entre 5% e 7% por semana. Se você conseguir 10% por semana, está com desempenho excelente. Se está conseguindo apenas 1%, é um sinal que precisa de mais atenção. Mas o que medir? A melhor métrica para medir crescimento é a receita. A segunda melhor é o número de usuários ativos. Essas são métricas razoáveis e, de maneira geral, indicam que os esforços dos founders estão surtindo efeito em um território de startups. Tanto no Y Combinator quanto no Resumo Cast for Startups, nós recomendamos os founders escolher a taxa de crescimento que eles querem atingir e tentarem atingir todas as semanas. Exemplo, se você tentar crescer 7% em uma semana e conseguir, você conseguiu a sua meta. Não precisa se preocupar com mais nada. Mas se não conseguir atingir, você falhou na única coisa que importa e deve ficar alarmado a respeito disso. As palavras de Paul Graham. Esse é um problema semelhante à otimização de software, e os programadores que estão ouvindo irão entender melhor. Tomando esse exemplo, pense na otimização de um código de computador, onde se tenta fazer com que determinado programa utilize menos memória ou menos tempo para rodar. Nesse caso, você não precisa nem pensar sobre o que o programa faz. O que importa é fazer ele rodar mais rápido ou usando menos recurso. Programadores adoram esse tipo de quebra-cabeça, pois eles conseguem concentrar o foco e solucionar o problema muito mais rápido. Esse foco laser em crescimento torna a vida dos founders mais fácil também. Empreender é tomar decisões. Estamos a todo momento tomando decisões. Algumas importantes e outras nem percebemos. Focar em conseguir uma determinada taxa de crescimento vai ajudar os founders empreendedores de uma startup a decidirem com mais eficácia o que eles irão fazer com o seu tempo. Devo viajar e gastar 2 dias em um congresso? Devo contratar um programador? Devo focar mais em marketing? Devo gastar tempo bajulando um grande e importante cliente?
Devo acrescentar funcionalidades extras ao meu produto ou devo gastar algumas horas jogando ping-pong? A resposta é: priorize e faça aquilo que vai lhe deixar mais perto da sua taxa de crescimento desejada. Ter a obrigação de atingir uma taxa de crescimento semanal força os founders a agirem, e esse é o primeiro passo para o sucesso. Ficar sentado e só pensando na estratégia, na maioria das vezes, é apenas uma forma de procrastinação. No território das startups, grandes ideias e oportunidades não são picos isolados, elas ocorrem nas adjacências de ideias e execuções menores. O mais fascinante de tudo é que, quando otimizamos os esforços para o crescimento, as ideias inovadoras surgem mais rápido. Startups de sucesso utilizam a necessidade do crescimento como uma espécie de pressão evolutiva. Se o modelo inicial de negócios foi pivotado várias vezes para consistentemente atingir uma taxa semanal de crescimento de 10% por semana, por exemplo, a startup vai se modificar e provavelmente vai se transformar em uma empresa bem diferente do que era no início. Mas qualquer coisa que consegue crescer consistentemente 10% por semana vai ser quase sempre melhor do que a ideia inicial que deu origem a tudo. Esse é precisamente o código genético de DNA que diferencia os founders de startups de sucesso. Eles estão 100% comprometidos e vendidos à ideia de atingir uma determinada taxa de crescimento e não se apegam tanto ao modelo inicial que deu origem à startup. É difícil encontrar um negócio que cresça consistentemente em uma boa porcentagem por diversas semanas, mas se quer criar uma startup de sucesso, vai ter que decifrar esse quebra-cabeças. Olha como exemplo essa simples projeção. Se uma startup cresce 1% por semana, depois de um ano vai estar 1,7 vezes maior. Se uma startup cresce 2% por semana, depois de um ano vai estar 2,8 vezes maior. Se uma startup cresce 5% por semana, depois de um ano vai estar 12,6 vezes maior. Se uma startup cresce 7% por semana, depois de um ano, vai estar 33,7 vezes maior. Se uma startup cresce 10% por semana, depois de um ano, vai estar 142 vezes maior. Uma startup que fatura R$1.000 por mês e cresce 1% por semana, no final de 4 anos, vai estar faturando R$7.900, o que não dá nem para pagar o salário de um programador fera. Agora preste atenção no exemplo de uma startup que fatura R$1.000 por mês e que cresce 5% por semana. No final de 4 anos, vai estar faturando R$25 milhões por mês. Nossa intuição humana não está acostumada a lidar com o pensamento exponencial e o impacto de pequenas variações de taxa de crescimento semanal. Mas se você quer dominar o território das startups, vai ter que se acostumar com isso. O mundo exponencial de rápido crescimento não faz parte da realidade de negócios tradicionais e nem sempre é necessário levantar investimentos, mas no território das startups, em algum estágio, isso será necessário para sustentar as taxas de crescimento. Se você está achando que é fácil criar uma empresa que fatura R$25 milhões por mês, está muito enganado. Milhares de startups estão tentando, mas poucas irão conseguir. Então, o que leva founders do mundo todo a trabalharem incansavelmente em suas ideias, mesmo sabendo que muito provavelmente não irão conseguir criar uma startup de rápido crescimento? Pense bem, esse é um aspecto do comportamento humano que não está presente somente no mundo dos negócios. Por que todo ano milhares de jovens decidem seguir a carreira de ator, mesmo sabendo que muitos poucos irão se destacar nacionalmente e conseguir viver disso? Você conhece alguém que quer se tornar um atleta de ponta ou um grande jogador de futebol, mesmo sabendo que um número ridiculamente pequeno vai conseguir? Mas se você se considera acima da média ou fora da curva, deve estar sentindo que iniciar uma startup é quase que uma decisão racional para você, assim como seguir uma carreira de ator ou de jogador de futebol. Mas se ainda não se sente preparado, nada lhe impede de continuar adquirindo conhecimentos, competências e habilidades para que algum dia esse desejo de iniciar algo grande seja parte do seu destino. Não deixe de assistir o próximo vídeo da série Território de Startups, que complementa esse e o vídeo anterior.
Nele, você vai saber mais por que investidores adoram startups e por que várias empresas compram startups. E se você quer saber mais sobre os programas do ResumoCast for Startups, visite resumocast.com.br/for Startups.